E aí, povo, buenas? Edson aqui mais uma vez. E o assunto de hoje é sobre a ausência da contemplação na nossa sociedade, no mundo real, no mundo moderno. E se você está aqui no meu canal pela primeira vez, não se esqueça aí de deixar seu like, comentar alguma coisa nos meus vídeos, se for do seu interesse, se inscrever, caso você goste do conteúdo, e vamos para cima. Hoje eu estou gravando aí o vídeo, tal como outras vezes eu já fiz, na qual eu estou utilizando o som, né, de uma gravação no microfone, né, e também utilizando a imagem, né, o vídeo em si, né, de vídeos anteriores que eu fiz aí pelas redondezas de São Paulo. Então o assunto é sobre a necessidade da contemplação e como a gente tem perdido essa capacidade vivendo nas cidades, né? Eu moro em São Paulo, mas não necessariamente só em São Paulo, né? Apesar de ser uma cidade padrão, um modelo para se falar sobre esse tipo de assunto, muitas outras cidades têm essa mesma circunstância. Então, assim, o mundo, a vida, o mundo real, ele está o tempo todo ocupando a nossa mente, ocupando a nossa atenção. Hoje em dia, celular, rede social, enfim, as notificações das redes sociais, né? Tudo está cobrando o tempo todo a nossa atenção, sabe? Isso causa uma grande ansiedade, uma grande necessidade de produção, de produtividade, de ocupação do tempo, sabe? É uma coisa bem interessante isso, porque eu tenho 2 vídeos já falando sobre isso, né? Um sobre solitude e solidão, que você pode encontrar aqui no meu canal, e outro sobre a necessidade de dirigir sem destino, ou seja, você se excluir dessa necessidade de produtividade por um certo momento, sabe? Que o mundo tanto cobra da gente. E as redes sociais, elas trazem uma ideia assim de necessidade de experienciação como uma espécie de produtividade de sensações, sabe? Então, quando você vai, sei lá, visitar as cataratas do Iguaçu, você precisa tirar o máximo de foto, você precisa aparecer sorrindo nas redes sociais, e aí você posta e você espera que as pessoas curtam e compartilhem e comente, e aí você viveu de verdade, sabe? E quando você vai comer um lanche, que muitas vezes é bom mesmo, né? Um lanche artesanal, por exemplo, um hambúrguer, e aí você precisa compartilhar aquilo, e aí você mede a tua experiência sensorial, que deveria ser medida apenas pelo que você sente. Você mede essa experiência sensorial por meio das curtidas que você recebe, né? Então, meio que aquilo que você não postou não aconteceu, né? E a gente tem essa competição até pela vivência, sabe? Tipo, você precisa viver, você precisa postar, você precisa o tempo todo estar produzindo coisas, sabe? E a gente tem perdido um pouco aquilo que realmente é relevante na nossa vida particular, principalmente, que é a contemplação daquilo que você vive, do seu cotidiano, da sua vida como um todo, né? A gente está o tempo todo procurando, né, buscando uma melhoria, um ápice de alguma coisa, sabe? E enquanto na verdade a própria felicidade, como uma definição mais filosófica, ela é essa passagem do tempo que você nem sequer percebeu que passou, porque você estava muito ocupado sendo feliz. Então, a contemplação do mundo real e a experienciação da vida como ela é, é muito mais dependente de uma lentidão daquilo que você experiencia do que propriamente uma quantidade muito grande de sensações tudo ao mesmo tempo.
E muitas vezes a gente, sei lá, viaja, anda de carro aí de um lugar para o outro e você nem sequer se dá conta que você passou por paisagens bonitas, sei lá, viu, né, ambientes muito diferentes. Aliás, eu tenho essa situação comigo, né? Gosto muito de viajar e tenho aquela necessidade, né, de ver, pelo menos, contemplar, pelo menos, coisas diferentes daquilo que foi da minha infância ou da minha experiência até o mundo atual. Por exemplo, quando eu era jovem, eu fui embora para Mato Grosso conhecer aquela região, conhecer o Cerrado Mato Grossense. Hoje eu tenho vontade de voltar para lá e experienciar mais uma vez aquela situação, né? Aquele lugar. E eu conheço, né, bastante coisa aqui da Mata Atlântica, conheço bem a região de São Paulo, porque eu vivo aqui, mas eu não conheço o Nordeste, por exemplo. E aí quando eu falo Nordeste, eu não estou falando das praias nordestinas, embora seja um objetivo. Eu estou falando do Nordeste como um todo, sabe? Conhecer aquela realidade, contemplar aquele meio de viver, aquele jeito de viver e as diferenças principalmente da paisagem, né, de um lugar para o outro. E isso a gente só consegue fazer quando a gente tem ócio, quando a gente tem tempo para fazer isso e quando a gente tem aquela disponibilidade de uma lentidão na nossa vida, sabe? Para você poder contemplar mesmo. Então, a gente vive num mundo tão focado em produtividade, inclusive em produtividade sensorial, né? De postagens em rede social, que muitas vezes esquecemos daquilo que realmente é mais importante, que é realmente você focar naquilo que você está vendo, naquilo que você está sentindo naquele momento, sem se preocupar tanto assim com a passagem do tempo ou se alguém se importa com isso ou não. Tem muito mais a ver com aquilo que você é e com aquilo que você está sentindo naquele momento de contemplação. E parte, né, do que a filosofia prega com respeito a o que significa ser feliz, ou principalmente estar feliz, é esse momento em que você não percebe a passagem do tempo e você aproveita verdadeiramente aquele momento, sabe? Nossa, tem uns cachorros aquando aqui me atrapalhando no meu áudio. Então, esse é um assunto que eu queria compartilhar já há algum tempo e que mexe também com tudo aquilo que eu pretendo publicar aqui no canal, né? Que obviamente o meu canal é sobre coisas na estrada, né? Como você experiencia a estrada, o próprio nome do canal é isso. Mas basicamente um dos grandes motivos pelo qual eu estou compartilhando a minha experiência de viagem tem a ver com a minha própria contemplação, com a minha própria com a própria experiência sensorial do lugar em que eu esteja passando, visitando, conhecendo. E claro, eu vou compartilhar aqui no canal com vocês, né, para quem me acompanha, né, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho disso tudo, certo? E se você chegou até o final do meu vídeo aqui, não deixa de se inscrever aí no canal e quem sabe deixar seu comentário aí para ver o que você pensa sobre esse assunto, que eu acho um assunto bem interessante, dado as crises de ansiedade da nossa sociedade moderna. Certo? Vamos para cima.